Bom, hoje a gente vai receber aqui um grande personagem, amigo, uma referência para mim, inclusive nesse trabalho, nesse projeto aí que eu iniciei. Um cara que tem muita experiência na área de comunicação, na área de comportamento humano, um cara muito interessante e que a gente vai ter a honra de trocar, ter uma conversa aberta aqui. Paulo Lima. Fala, André. Mestre Paulo Lima, E aí, cara? Tudo jóia? tudo bem e você? Tudo ótimo. Agora sim, estamos alinhados. Boa. E aí, Vamos com tudo, né? vamos. Como é que tá a vida de apresentador aí? Pô, você se revelou um grande entrevistador aí, né, cara? Você já tinha feito alguma coisa assim? Não, cara, me inspirei em você. Pô, que honra, meu. Legal, cara. Não, tá super legal, bicho. Achei muito boas, tanto a do Bocão quanto a do Rickson. São duas pessoas que conheço, principalmente o Bocão, né? Puta, eu ouvi coisas da vida dele que eu não tinha a menor ideia, cara. Isso é muito legal, porque é um cara que já deu bastante entrevista, né? Sim, Então, assim, a vida dele é mais ou menos conhecida, né? A biografia. E tinha muita coisa ali, né? Claro que a parte da morte do filho é a mais forte, muito importante, mas mesmo da infância, sabe? Aquela história dele começando assim e ficando atrás dos carinhas que tinham prancha e tal, achei muito gostoso de ouvir. E a parte do filho é foda, né, cara? Assim, é um campo difícil de entrar, né? Mas sim. gostei de ver a forma como ele está lidando com isso e maneira assim verdadeira, natural e humana assim, né, de tratar o assunto. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como você trata, né? Você tem uma pegada respeitosa assim, que é legal porque a pessoa vai se desarmando, né? Ela vai ficando à vontade, ela vai se sentindo querida, né? O melhor jeito, cara, de você fazer a pessoa falar é ela se desarmar, né? Ela ficar à vontade, cara. Isso é engraçado porque muito entrevistador experiente não saca. Entendeu? Ele fica querendo parecer mais inteligente do que é e mais inteligente do que o entrevistado, sabe? Então, ele acaba intimidando o entrevistado fica meio retraído, né? Como Sim. você tem essa coisa meio assim de acolher, de respeito, de tratar as pessoas de uma forma bastante respeitosa, cara, isso vai. O cara quer retribuir inconscientemente, ele quer retribuir para você o respeito, né? E sendo sincero e tal. Então, o Rickson também, né, que tem essa coisa dessa marra, de ser o mestre, de ser o fodão. Eu acho que você conseguiu trazer um lado um pouco mais verdadeiro, assim, mais de dentro, né? Então, pô, achei demais, cara. Acho que é um negócio que eu tenho esse privilégio, né, cara, de poder fazer isso há tantos anos. Eu sempre, muitas vezes pensei assim, por que mais gente não fazia isso, sabe? É tão legal, né, cara, você ter essa oportunidade de ficar, a pessoa parar um tempo para te dizer tudo que ela tem de melhor, tudo que ela aprendeu de melhor na vida, né? Assim, é um puta privilégio, né? Sim, e na verdade, falando um pouquinho assim do porquê que eu comecei a fazer isso, né? Eu acho que, e de novo, tem muito a ver com você. Com certeza você foi um dos caras que me influenciou, né? É, assim, a gente olha para o lado, cara, e vê quantas pessoas que a gente conhece que são interessantes pra caramba, né, cara? E são pessoas que têm muito conteúdo e muita vivência de vida, experiência. E assim, cara, por que não fazer uma conversa aberta, né? E que isso sirva de alguma maneira, de alguma mensagem positiva, né? E como você já falou algumas vezes aí, né, cara, eu tô fazendo isso assim meio sem entender muito o real objetivo racional dessa história, né? Aonde que isso vai dar? Eu tive essa ideia, inclusive escutando alguns podcasts, principalmente o do Joe Rogan, que eu tenho escutado bastante.
porque ele traz justamente várias pessoas de vários campos, né, cara? Traz a gente da CIA, depois ele traz um ativista, né? Enfim, ele mistura. E quando eu olho pra minha vida é um pouco assim, né, cara? Eu convivo em tantos mundos diferentes. Porra, uma hora eu tô numa competição de jiu-jitsu, né? Ou uma academia e tendo aquele treino selvagem ali com aquela galera. Daqui a pouco, cara, eu tô numa mesa de reunião de conselho da Embrands. Daqui a pouco, porra, tô tocando num circo voador, numa banda de reggae. Então, tudo isso, né? O próprio surf também, eu acho que é já uma outra tribo, assim, mas tá tudo conectado. Ao mesmo tempo, essas experiências de vida, né, que a gente tem, e das pessoas que a gente conhece, né? Eu acho que esse é o grande valor dessa jornada, né? Então, eu tô tocando para fora um pouco isso aí, sem saber onde vai dar. André, muito legal, cara. Na verdade, eu acho que você está fazendo o que todo mundo deveria fazer, né, cara? Que é não parar de aprender, né? E, se possível, transformando esse aprendizado em produto, em coisa que você compartilha, né? Eu tenho um cliente nosso que a gente está estudando a essência da marca e tal, e saiu uma coisa que é o aprendiz que compartilha, sabe? Que é uma figura assim uma projeção, né? Um ideal assim muito interessante, né? Acho que é isso que você está fazendo, é isso que eu também tento fazer, um monte de gente. Eu acho muito legal esse Joe Rogan, cara, porque além de ser um cara brilhante, né? Assim, super inteligente, com a sagacidade impressionante, mas é legal porque ele ficou, eu acho, pelo menos, né, que ele ficou mais conhecido por causa do MMA, né? Sim, sim. Eu sei que tinha outras histórias, acho que ele era meio comediante, alguma coisa assim, né? Mas ele despontou mesmo por causa do Ultimate, né? E é engraçado, cara, porque ele é uma figura que tem um tipo de inteligência que não faz parte muito assim do universo da luta, né? Que é uma inteligência, eu diria até, cara, assim, no melhor sentido da palavra, mais feminina. No sentido que não do feminino do gênero, mas das características que são atribuídas mais ao feminino, né? Sim, talvez uma sensibilidade, né? Quando você fala. E por um equívoco da sociedade machista, essas coisas são atribuídas mais à mulher, né? Elas estão no homem também, mas elas são abafadas, né? A gente é treinado para não demonstrar sensibilidade, principalmente nesse universo mais machista do surf, por exemplo, né? Do skate, do jiu-jitsu, dessas coisas que tem esses códigos meio de poder e de supremacia, de vitória, né? De superar o outro, de anular o outro. E o Joe Rogan, cara, talvez ele nunca tenha pensado nisso, nem tenha tido essa intenção, mas eu arriscaria dizer que ele está, no melhor sentido assim, feminilizando o universo das lutas, sabe? Trazendo uma sensibilidade, sem deixar de ser fortão, de lutar. Eu acho que ele até luta também, né? Sim, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta, né? De Muay Thai também. Nem sabia. Sem deixar de fazer essas coisas que a gente gosta, que ele gosta, mas, puta, meu, sem negar esse outro lado, né, cara? Essa inteligência mais fluida, mais sutil, mais sensível e tal. Então, eu tenho visto que você não é o primeiro amigo meu. Eu tenho um amigo que, diferente de você, porque eu acho que você, cara, pouco que eu te conheço, mas já faz tempo, eu vejo que tem dentro de você essa semente, né? Por mais que você seja faixa preta, e o caralho, não sei o quê, pipipi, fortão, você sempre teve esse interesse pelo outro lado dessas coisas, né? Acho que isso que nos aproxima, inclusive. Sim. Mas eu tenho outro amigo, cara, que é muito assim, tipo bad boy, e não sei o quê, e luta, e o cacete, ele lutava boxe, chegou a lutar boxe de verdade, depois não sei o quê, blá, blá. E outro dia ele veio me falar a mesma coisa. Porra, meu, tenho ouvido o podcast do Joe Rogan, tô com vontade de fazer umas coisas parecidas. E para mim, o que ele estava dizendo, na verdade, é o seguinte: puta, meu, eu quero experimentar esse outro lado da minha alma, que eu deixo meio numa caixinha fechada, sabe? Você é diferente, eu acho que essa sua caixa você arrumou um jeito, eu não conheço você tão bem, né, a tua história,
mas não sei se é família, se é mãe, se é pai, se é algum mestre ou algum chegado, que por alguma razão você conseguiu destravar essa caixinha mais cedo, né? E desde que eu te conheci, eu saquei isso. E isso aí no Rio, cara, é mais difícil ainda, né? Porque o Rio de Janeiro é muito essa cultura da praia, do esporte, da força, da beleza, né? Da estética, Sim. do homem, do macho, do não sei o quê. Enfim, então eu acho que é até um pouco mais difícil aqui nas cidades mais urbanas, assim, existe um pouco mais de valorização, né, desse lado, vamos dizer assim, das soft skills, né, como o pessoal fala. Enfim, então são coisas interessantes, cara. E outra coisa que eu quero mencionar aqui, que eu não consigo deixar de falar, cara, é que eu sempre lembro do Guto, né? Sim. Eu nem sei se foi, acho que foi ele que nos apresentou. Eu fiquei pensando nisso, e eu acho que foi. Eu acho que foi o Guto que fez essa ponte, essa primeira Exato. apresentação, Guto, né? Guto era exatamente isso que eu estou falando, né? O Guto era um cara, que eu também não conhecia muito intimamente, mas conhecia há muitos anos, né? Dos anos 80 eu conheço ele, né? Conheci. E ele, cara, desde o início ele se destacava muito dessa comunidade da praia, do voo livre, do não sei o quê, porque ele não se deixava trancar, sabe? Ele não se deixava prender nessa fórmula machão, fodão, vitorioso, winner, né? Winner, aquela coisa americana, o winner e o loser. Sim. Eu sempre me dei bem com o Guto, cara. Volta e meia, era um cara que eu encontrava pouquíssimo, né? Conheço o cara, 40 anos, mas encontrava muito pouco. E eu volta e meia penso nele, cara, assim, engraçado, porque eu não tenho intimidade, não é um cara que eu convivi muito, sabe? Eu devo ter encontrado o Guto, cara, sei lá, 10 vezes na vida, sabe? No máximo. Mas é muito louco, né? Porque são vínculos que não têm a ver com convivência, assim, é uma identificação de valores, de jeito de lidar com a vida, né? Que eu acho que são os vínculos mais fortes. Né? Sim. Mas, enfim, estou filosofando. Essa conexão, né? Eu acho que você também fala uma coisa que o Charuto me falou muito isso, né? Numa construção de um negócio, né? Eu acho que isso não é só na construção de negócio, mas na vida como um todo. A gente atrai, de certa forma, né? Ou se conecta com pessoas que, de certa forma, compartilham os valores, né? Então, de novo, voltando assim um pouco para o propósito disso tudo, né? E eu acho que essa jornada de vida me conectou com tantas pessoas, cara, que eu olho assim, eu falo assim, cara, os amigos que eu tenho, né? As amizades que eu fiz, pô, e aí tem na luta, tem empresários, pô, um cara como você, né, cara, que é um multifunção, porra, me deu acesso a muita gente muito interessante, sou muito grato por isso e falo, porra, de alguma forma eu vou fazer alguma coisa com isso aí, né? Já faço, na verdade, porque assim, independente de estar fazendo isso abertamente, né, assim, só o fato de ter essas conexões, né, me abre vários campos, né, assim, para realizações de muita coisa na vida. Então, mas é isso, eu acho que a gente acaba atraindo um pouco, se conectando com pessoas de uma maneira especial até, né, assim, um pouco mais intensa, um pouco mais profunda. E eu acho que essa sensibilidade aí que você fala realmente, não sei se é uma coisa que vem com a gente, né, a genética, enfim, eu sempre tive, eu acho que isso desde moleque, diferente até do meu irmão. Meu irmão é um cara um pouco mais racional, e eu acho que eu olho um pouco mais para esse lado artístico, né, cara? Acho que desde moleque eu gostava de música, né, e aprendi a tocar as coisas meio que sozinho. As coisas me emocionam de uma maneira diferente, né? Eu sou um cara que, assim, eu tenho essa sensibilidade, às vezes até de sentir. E por mais que eu tenha vivido também outros lados, né? A própria arte marcial, o jiu-jitsu, na época que eu vivia, né? As gerações que eu atravessei do jiu-jitsu, né? Ela me mostrou também que existe um lado, né, de sensibilidade por trás disso tudo, né? E quando a gente entende isso, eu acho que o Rickson também foi um grande exemplo, um grande representante disso, né? Assim, vendo o jiu-jitsu
e até uma das perguntas que eu fiz logo no início para ele foi por que ele se conectou, né, até um olhar um pouco mais holístico, né, e até uma cultura um pouco mais oriental, tentando resgatar um pouco, né, essas visões, né, diferente até dos outros irmãos que foram para um lado, né, um pouquinho mais fechado, né, em cima daquele clã, né, então, isso realmente hoje para mim faz muito sentido justamente por essa mistura toda, né? Eu acho que o jiu-jitsu como arte marcial, ele tem muita coisa de valor muito profundo ali nos princípios básicos, né? E aí faz a gente resgatar, né, essas coisas de origens, da essência, né? Da gente entender que a arte marcial é um trabalho de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, né, de autofortalecimento emocional, enfim, de muita coisa, e que eu vivi, né? Eu tô falando isso com propriedade porque foi para mim assim, né? Não só na luta, mas na vida, né? Acho que eu aprendi isso, tanto dentro do dojo quanto fora, e em vários momentos da vida isso me ajudou de certa forma, né? Ou me fez enxergar de uma maneira diferente. Não tenho a menor dúvida, cara. E essa coisa do gosto pela diversidade, né, que eu vejo que você tem, acho que isso faz você não envelhecer profissionalmente, inclusive, não só espírito, cara, mas profissionalmente, né, bicho? Porque é foda, cara. Dependendo da abordagem profissional que você tem, cara, com 45, 50 anos, cara, você tá fora do jogo, não tem mais. Te põe do lado, sabe, no acostamento. O sistema te põe no acostamento. Cada vez mais cedo, né? Agora, se você mantém se você continua assim, aprendendo, circulando e surfando em todas as praias, cara, porra, isso te dá uma longevidade. Você pega um cara que nem o Nelson Motta, por exemplo, que deve estar na faixa aí dos 70 altos, né? 76, 77 anos ele deve ter. O Caetano Veloso tem 78. O Nelson Motta deve ter por aí, cara, 76. Porra, o cara não para de produzir, colunista de jornal da Globo e o caralho, ele faz evento e grava disco. E eu acho muito por isso, cara, um cara que, sabe, ele ficou transitando sem parar por todos os planetas, né? Então acho que você está na estrada certa, cara. E a pandemia, cara, é um puta de uma desgraça, mas é também um campo muito fértil, né, cara, de coisas para enxergar, de sacadas. E isso aí, por exemplo, provavelmente tem a ver com ela, né, você ter parado para começar a ter essas conversas. Então, do caralho, cara. Tem total. Acho que acelerou. Eu já estava com essa ideia e eu fui forçado a fazer, né, porque, porra, tive que ficar muito mais em casa. E falei, porra, vou aproveitar esse tempo aí para ligar esse projeto, né? E foi muito bom, assim, independente do que isso vai dar aí, já tá sendo ótimo, né? Assim, de eu estar tendo essa experiência. E vou te falar outra coisa também, que para mim tá sendo importante. Isso aqui é um desafio muito grande para mim, porque eu porra, nunca pensei em fazer alguma coisa desse tipo, sou um cara tímido, né? E tô botando a cara aqui, encarando esse desafio, né? Porque é uma outra coisa que eu entendo, né? Assim, a gente encarar os desafios da vida, a gente, de certa maneira, sai mais forte, né? Eu tô me colocando aqui numa situação, até levando um pouco aqui para arte marcial, uma situação um pouco mais vulnerável que minha, mas entendendo que isso aí vai ser uma grande evolução para mim de alguma forma. Eu tô tentando aí fazer da melhor forma possível. Às vezes as pessoas me questionam, até levando um pouco pro papo aí do Joe Rogan, né? Por que eu não sou um pouco mais polêmico nas coisas e tudo mais, em algumas questões, mas eu não sou muito assim, na verdade, né? Eu não sou um cara tão polêmico. Por mais que, lógico, eu acho que tenho minhas dúvidas em relação a algumas coisas, mas não sou um cara que gosta de levantar tanto essa bandeira, né? Enfim, e eu sei que às vezes isso gera um pouco mais de seguidor, enfim, essas questões aí, até comerciais, né, do negócio. Cara, eu sou suspeito porque eu sou mais ou menos dessa mesma escola, né, cara? Vou fazer, eu acho que nem sei exatamente, mas acho que foi já em julho,
36 anos do programa de rádio, cara, 36 anos. E meu, eu sempre fui por esse caminho, cara, do acolhimento, de tratar as pessoas bem, com respeito, às vezes brincalhão e tal, mas nunca de uma forma aguda, incisiva, tentando pegar, tentando, sabe, acuar, né? E muitas vezes, cara, eu consegui uma profundidade jornalística, cara, e às vezes revelações jornalísticas incríveis, justamente por isso, entendeu? Diferente daquele cara que fica tentando bater, né? Eu vou lá e aliso e tal, cara, e a pessoa se sente acolhida e começa a falar, como eu te disse no início. Então, eu gosto muito mais dessa linha, cara. Eu acho que essa coisa polêmica e tal, ela pode dar algum resultado a curto prazo, mas ela não constrói a longo prazo. Eu acho que se eu fosse um estilo mais polêmico, eu não duraria quase 4 décadas fazendo uma coisa desse tipo, sabe? Então, se eu puder sugerir, cara, continua sendo do teu jeito, cara, qualquer coisa diferente disso vai ficar pior. Legal, Paulo, obrigado aí. Eu até te agradecer, já que a gente já começou aqui falando, já começou sem muitas apresentações, mas quero te agradecer aí pela honra aí de estar conversando com você e falando um pouquinho, né, cara, tendo esse papo aberto aqui, um pouquinho sobre sua jornada de vida, né, até assim, uma coisa que eu queria até que você, de repente, falasse um pouquinho do início, né, cara, assim, o que te levou a iniciar esse projeto. E eu lembro muito bem um imprint que ficou na minha cabeça. Eu era muito moleque, eu lembro eu indo para São Paulo de carro com meus pais, a gente parou no meio do caminho para aquela coisa de parar para comer, e eu comprei uma revista na banca que era justamente uma trip, e eu fiquei alucinado com aquilo ali. Por isso, né, pela diversidade de assuntos, tinha um cara surfando na capa e uma mulher gostosa, enfim. Então aquilo ali, cara, eu no auge ali né, da pré-adolescência, testosterona lá em cima, vi aquele negócio e fiquei louco, cara. Então isso me marcou muito. Tá. André, é o seguinte, cara, a minha história nesse mundo, ela vem, cara, de uma sorte, assim, eu acho que eu tive uma sorte, não sei nem se essa é a melhor palavra, cara, mas eu tive o privilégio de ter um certo chamamento, assim, né? Vocação, cara, vem do latim, acho que é vocare a palavra, que é chamada, né? Chamamento. Então, a minha vocação, cara, o meu chamado, ele aconteceu meio cedo, sabe? Eu me lembro, assim, muito novo, cara. Eu gostava, uma das coisas que eu mais gostava, cara, é de ir numa banca de jornal ou numa livraria e ficar vendo revistas e jornais e tal, e principalmente vendo quem fazia aquilo, sabe? Eu gostava de ler os expedientes, assim, as fichas técnicas, e ver quem fazia o quê, como é que aquele grupo se juntava para falar coisas para o mundo, né? Eu achava isso fascinante. Eu tenho coleções de revistas aqui que eu comecei com 12 anos, sabe? Que eu tenho até hoje, guardados e tal, e alguns livros e jornais, né? Eu me lembro quando o Pasquim surgiu, cara, que foi uma das coisas, dos fenômenos mais incríveis, assim, da mídia brasileira em todos os tempos, cara. Eu era muito moleque, ainda acho que começo dos anos 70, eu nasci em 62, né? Então eu devia ter 10 anos, 12 anos, e eu comprava o Pasquim, cara. Eu não entendia direito aqueles assuntos, mas eu via que tinha uma mágica ali acontecendo, né? Então, essa ideia de pessoas se juntarem para falar com o mundo sempre me fascinou desde moleque. Uma outra coisa que eu divido com você, e uma outra paixão que eu divido com você, é essa paixão pelo esporte, né? Mas não pela performance, sabe? Nunca foi muito esse o meu tesão, assim. Eu participei de esporte competitivo, disputei campeonatos brasileiros de basquete quando era bem moleque, dos 10 aos 14. Ganhei 2 títulos estaduais e depois fui para o polo aquático. Joguei polo aquático seriamente, ganhei também 2 títulos estaduais. Aliás, um brasileiro, eu acho, um estadual, nessa faixa assim, de 16 a 19 anos. Era o sub-21, né, que eu jogava. Então eram esportes competitivos e tal. E sempre o surf, né? O surf desde molequinho me fascinou muito.
desde os 13 anos, mais ou menos, até agora. Então, mas assim, o aspecto competitivo, primeiro porque eu nunca fui muito bom em nada, assim. Segundo porque também eu acho que talvez eu não tenha sido bom porque não me interessava tanto esse aspecto. E sim os sentimentos que aquilo produz dentro de você, né? Uma espécie de elevação espiritual, né? Um acesso a outras dimensões, né? Que essas atividades proporcionam muito fácil, muito rápido, né? Sim. O surf, por exemplo, no primeiro dia que você entra no mar, que você não sabe nada ainda, você já começa a entrar em contato com coisas muito fortes, né? Como, por exemplo, a sua própria fragilidade, né? A sua própria impermanência, assim, a possibilidade de morrer, de desaparecer, de se afogar, e ao mesmo tempo, cara, a mágica que você é capaz de fazer, né? De repente você está dançando sobre as águas ali, né? Então ele te ensina muito, o esporte de uma maneira geral te ensina muito rapidamente a perceber coisas que são fundamentais para você ter uma vida com valores minimamente razoáveis, né? Te ensina muito sobre o aqui e agora, né? Que tem pessoas que levam décadas e precisam meditar durante séculos para entender. Às vezes, numa prática de esporte desse tipo, você entende muito rápido, né? Sem nenhuma grande ritual. Então, essas duas coisas, cara, elas eram muito fortes dentro de mim desde moleque, né? E aí, assim, um belo dia apareceu uma oportunidade, cara. Eu tenho um amigo desde os tempos de escola, de criança, e ele tinha um primo no Rio de Janeiro, um meio primo, que estava fazendo uma revista, cara, em 1980 para 81. E esse cara chamou o meu amigo para acho que era a única pessoa que ele conhecia em São Paulo, convidou o meu amigo para ser o representante dessa revista em São Paulo. Essa revista se chamava Visual Esportivo. Ela foi muito importante nos anos 80 para afirmar essa cultura de praia carioca e levar ela para o Brasil inteiro e tal. E esse meu amigo me chamou para ser ajudante dele. Eu imediatamente topei. Eu não sabia se tinha salário, se não tinha, o que ia fazer, o que não ia fazer. Eu não quis nem saber, cara. Eu topei, porque nessa época também, André, é importante que as pessoas mais jovens saibam, cara. Hoje, se você tem uma ideia, um projeto, você junta 3 amigos, você já consegue um seed money. Você estava falando ali da Visual Esportivo, você fez uma rápida menção aí à geração nova, né, que quer começar um negócio, enfim. Ah, sim. Então, cara, nessa época aí, a gente está falando do começo dos anos 80, né, quando o Brasil estava ainda vivendo ainda, vamos dizer assim, o final da reta da ditadura, né, do período mais difícil do país nos últimos tempos, né? E pro jovem, cara, tinha muito pouca oportunidade ainda. Você era meio... Se você tinha, obviamente, os privilégios, né, de ter educação, de ter alguma condição, desde se alimentar decentemente até estudar e tal, você tinha relativamente poucas possibilidades, assim, de seguir uma espécie de roteiro já meio traçado, né? Em que você tinha algumas alternativas profissionais de faculdades que iam te encaminhar numa rota de um certo êxito material, né? Mas você era meio programado para uma vida meio besta, assim, cara, e não tinha muita saída disso, sabe? Ou você ia para uma das 4 profissões que eram mais tidas como sérias, né? Medicina, engenharia, direito, economia, administração, essas coisas, né? Ou você ficava meio à margem, assim, né? Deixa eu só te dar uma interrompida rápida, Paulo, porque você mencionou aí essa questão da ditadura, né? Eu tenho conversei com o Rico também, fazendo uma live, não um podcast ainda, mas com o Bocão, ele chegou a falar um pouco dessa época aí, né, cara? Que é uma época que hoje também, volta e meia, a gente tá sendo falado aí, né? E eu até cheguei a questionar, porque ele chegou a comentar isso, né? Falando que naquela época ali, enfim, tinha um movimento todo ali no Rio de Janeiro acontecendo, do surf, né? Enfim, até o jiu-jitsu um pouco ali também, mas e alguns movimentos culturais fortíssimos, inclusive, né?
E eu questionei isso um pouquinho, não entrei muito a fundo nesse assunto, de novo, fugindo um pouco da polêmica, mas acho que você, como um jornalista, né, cara, e um cara que enfim, tem muita informação, pode falar um pouquinho mais também desse período, porque, assim, eu entendo, assim, um pouco, né, e fico, às vezes, me questionando que não foi um período tão ruim, assim, né, enfim, ou foi ruim para alguns grupos de pessoas, mas a gente teve alguns crescimentos econômicos, alguns movimentos surgindo nesse momento, né, e, então, assim, entender um pouco mais desse momento, que hoje, inclusive, a gente nem pode falar muito, né? Enfim, criou-se agora uma censura para falar desse movimento que aconteceu no Brasil. Olha, André, é claro que esse período obscuro da ditadura, de violência, de cerceamento dos direitos fundamentais e tal, ele pegou diferente para diferentes pessoas, né? Teve gente que talvez nem tenha percebido exatamente o que estava acontecendo por razões diversas, ou porque era muito simples, tinha pouco acesso à informação, não entendia, não tinha condição mesmo de discernir, de se informar e poder discernir e tal, ou gente que estava numa situação de muito privilégio que também, enfim, conseguiu viver numa bolha, né? Mas para a sociedade como um todo foi um período extremamente duro, difícil, sofrido, violento, né? E porque basicamente você está falando de uma suspensão dos direitos fundamentais, né? Direito de expressão, direito de exercer suas crenças, de falar o que você pensa, né? A imprensa, por exemplo, sofreu pesadamente, né, com a censura, você não podia publicar o que você queria, você tinha que submeter músicas, cara. Você conversar com qualquer músico dessa época, até os mais simples, até os que não tinham nenhuma pretensão, nenhum interesse político, viam suas músicas sendo riscadas, censuradas, às vezes proibidas, por gente que não tinha a menor noção do que era arte, né? Então, desde esse campo do cerceamento artístico e cultural até a violência mesmo, né? As torturas. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Marcelo Rubens Paiva falando sobre o sequestro e assassinato do pai dele, que era um deputado, né? Que foi arrancado de dentro de casa com os filhos vendo e tal, levado para a morte, né? Para o assassinato. Frio, né? Milhares de pessoas foram assassinadas nos porões da ditadura, né? Então, eu estudei direito, né? Quer dizer, além dessa carreira aí no mundo da comunicação, de jornalismo, eu estudei direito, né? Então, se você prestar um pouco de atenção sobre os fatos, né? Você vai ver que foi um período nefasto, cara, de muito assassinato, muita tortura, né? Das pessoas mais diferentes, muitos inocentes sendo torturados, gente que nem sabia o que estava acontecendo direito. Né? Tinha os ativistas, as pessoas que estavam, enfim, optando pela luta armada e tal, mas tinha também muito inocente, né? sendo torturado e tal, enfim. É uma época de totalitarismo, né? De um grupo de pessoas que se julga no direito de definir o que é bom e o que é ruim para os outros. Isso é sempre muito triste, muito ruim, né? Para quem acredita na democracia como, vamos dizer assim, o regime mais razoável ou menos ruim de organização social. Então, eu entendo e não acho que seja uma alienação, uma coisa para ser julgada. Tal. As pessoas que acharam que não foi tão ruim assim, eu até entendo, mas acho que é um equívoco, né? Acho que é importante eu digo um pouco isso sem querer, de novo, ficar criando assuntos polêmicos aqui, né? Mas, de novo, acho que, assim, tenho muito interesse em saber um pouco sua visão, né? Porque você é um cara muito conectado, né? De novo, com essa questão do comportamento humano, com a história. E hoje, assim, indo para o hoje, a gente mal ou bem vive um pouco isso, né? Assim, porque a gente ainda tem, né? O Bocão, até, de novo, estou voltando nele, mas já ouvi de outras pessoas também. Naquela época tinha menos violência do crime, tinha menos tráfico, as pessoas tinham um equilíbrio econômico melhor entre as pessoas, enfim. E hoje, cara, a gente tem um outro tipo de violência, né? E as pessoas continuam sendo torturadas de outra forma e a gente continua sendo censurado também, né? Inclusive hoje, uma outra questão depois que a gente pode falar um pouquinho mais, mas a gente está vivendo um tipo de censura, inclusive não só
pelos governos, mas, né, a questão de hoje o Twitter ou o Facebook bane quem falar alguma coisa que eles não consideram que está adequado, enfim. Então a gente tem uma certa censura, né, em alguns tipos de movimentos, né? Ó, né, assim, basta ver o que aconteceu ontem, né? Nós estamos gravando no dia 28 de setembro, cara. Ontem o Rio de Janeiro se transformou de novo numa praça de guerra, né? Quer dizer, eu Exatamente. entendo, eu acho que o mundo, cara, ganhou uma complexidade assim, quase sem solução, né, cara? As coisas mudaram muito. Nós estamos falando de 40, 50 anos atrás, né? Nesse meio século, o mundo deu umas 400 voltas e um monte de coisas se tornou mais complexa, né? Basta você ver a desigualdade no Brasil, como ela se acentuou, né? Então, essa coisa do crime, obviamente, ela é uma consequência direta da distribuição de renda completamente desigual que tem no Brasil, uma das mais desiguais do mundo, né? Então, de fato, a gente tem problemas seríssimos hoje aqui, inclusive esse que você está mencionando, né? Hoje nós temos um governo que flerta com o autoritarismo e com a ditadura, né? Você vê, o nosso atual presidente chegou a fazer manifestações públicas de homenagens a um dos maiores torturadores da história, né? Isso é fato, não é uma suposição. Enfim, então eu concordo com o fato de que não é que esteja muito melhor agora em vários aspectos, em vários indicadores, até está pior, né? Mas um erro não justifica outro, né? Então isso é muito importante a gente sempre ter em mente, né? Quer dizer, o fato de um grupo ter tomado o poder à força e subjugado a sociedade e definido regras completamente autoritárias e praticado violência extrema não pode ser esquecido em nome de uma situação que está muito ruim hoje, né? Mesmo tendo uma democracia, mesmo tendo um razoável Estado de Direito, né? Então, eu entendo o teu argumento e até concordo, mas acho que tudo tem que ser relativizado nesse sentido, né? Quer dizer, o fato de você ter tido o crime no passado não pode ser justificado por outros absurdos que estão acontecendo hoje, como essa praça de guerra ontem, né? Uma menina de 25 anos ser atingida por 2 tiros de fuzil e coisas desse tipo que a gente vê todo dia, né? Sim. Então, de fato, assim, se for ver, cara, eu não sei se eu sou muito otimista quanto à raça humana, quanto à humanidade mesmo, né? Assim, quanto mais você olha, cara, inclusive para países supostamente bem mais desenvolvidos, né? Você vê o que está acontecendo, o que aconteceu anteontem nos Estados Unidos, né, cara? Aquele homem negro tomar 7 tiros nas costas, cara, de um policial branco. Então, assim, realmente, cara, talvez a humanidade, como já disse alguém, seja uma experiência que não deu certo, né? Mas o fato é que, pô, naquela época, eu me lembro, eu era pequeno, né? Mas eu me lembro na minha escola, cara, de ver nas paredes, até nas ruas, assim, os cartazes de procurados, sabe? Chamados terroristas e comunistas, etc., né? E de viver com o medo desse período, né? Esse período é um período de muito medo. As pessoas, até as crianças, tinham medo, né? Não que isso esteja muito diferente hoje, mas assim era um outro tipo de medo. Era uma coisa que felizmente a gente não vive mais, sabe? Desse poder do Estado, quer dizer, não vive mais em termos, né? Se for ver o que a polícia faz em certas situações aí, não é muito diferente, né? Enfim, Exatamente. cara, acho que É isso que eu questiono um pouco, né? Porque assim, mudou um pouco, mas ao mesmo tempo a gente continua tendo os mesmos sentimentos de medo, enfim, de certa forma ser também censurado, de certa forma também ter não, um, né, eu assim. acho que o Brasil, cara, o Brasil é um país, cara, que realmente, conforme o ângulo que você olha, ele é um equívoco, né, cara? Assim, é uma sucessão de equívocos. É claro que a gente tem um povo maravilhoso, todo mundo sabe disso e sente isso, né? A gente tem características como sociedade muito, muito especiais e interessantes, mas, puta, do ponto de vista de gestão, de gerenciamento, sabe, de capacidade de se organizar e de se governar, é um fracasso total, cara, total. Eu acho que, assim, mudam as nuances e partidos e pessoas, mas, assim, a média é muito baixa, né? Então, eu concordo com você num certo aspecto de que, pô, a gente dá passos muito pequenos, né?
Por outro lado, cara, a gente tem que considerar que a gente tem um Estado de Direito, que a gente tem instituições razoavelmente em ordem, funcionando, o que a meu ver, é sempre muito melhor do que um regime ditatorial e de poder exercido pela violência. Né? Mas, enfim, é muito complicado, cara. Nesse momento é muito difícil falar de forma positiva e otimista sobre o Brasil e até sobre o mundo, né? Para não entrar nas questões ambientais, né, que vão de mal a pior, né, cara? Hoje a Amazônia sendo detonada. Aqui em São Paulo, cara, aqui em São Paulo, onde eu moro, a quantidade de partículas de metal pesado que você respira no ar, cara, elas estão matando a população lenta e silenciosamente. Cara. A quantidade de... Nós fizemos uma edição da Trip sobre veneno um tempo atrás, e a gente entrevistou um cara chamado Paulo Saldiva, que é um médico e professor da USP, que estuda os efeitos do desenvolvimento, entre aspas, sobre a saúde humana. Ele alerta, cara, dizendo que a quantidade de câncer de pulmão em não fumantes em São Paulo hoje, São Paulo e outras cidades grandes, tá? Não é que é só aqui, mas aqui é muito grave. Ela galopou, sabe? E as pessoas não percebem, cara, acham que está normal, porque o céu está azul e tal. Então, assim, para todo lugar que você olhar, você vai ver as consequências de um baixíssimo nível de educação, de uma baixíssima qualidade de gestão e uma baixíssima qualidade de uma sociedade que não consegue se organizar de uma forma um pouco mais inteligente. Eles vão ver o impacto disso na nossa saúde mental, na nossa capacidade financeira, nas escolas, nos hospitais, né, nas polícias. Então, é realmente um país assim, muito, muito complicado e nesse momento até que gera um certo desânimo, né, cara? Assim, é difícil você ficar muito otimista no Brasil de hoje e falar, pô, não, isso aqui é incrível e tal. Agora, enfim, é o nosso país, né? É o lugar que eu penso assim, pelo menos é o lugar em que a gente tem a obrigação de colocar nossa energia, de dar o nosso melhor para reverter esse quadro, né? Mas o quadro está bem esquisito e agora, então, com essa pandemia pessimamente gerenciada, né, cara? Aí é muito desanimador. Mas enfim, não sei se você quer que eu volte lá pro... Vamos voltar, na verdade. Você começou a falar e realmente entrou aqui em alguns assuntos que eu até gostaria da gente se aprofundar um pouquinho mais, mas vamos seguir e a gente, de certa forma, entrar num roteiro legal aqui de tempo, né? Então, você estava falando um pouquinho da jornada, falou um pouco do seu início com a Visual Esportivo, né? Trazendo um pouco dessa visão e essa conexão com os esportes, principalmente aqui do Rio, né? Que acho que sempre foi uma meca ali de um movimento esportivo, né? Que trouxe não só o surf, mas o próprio jiu-jitsu, né, cara? Acho que teve uma conexão desse movimento de surf e jiu-jitsu nascendo meio que junto, né? Pessoal do voo livre também. Olha, André, eu sempre fui muito fascinado pelo Rio de Janeiro, cara, e continuo sendo. Eu acho que é um lugar assim do mundo único, né? Eu e o resto do mundo, né, achamos, mas do Tim Maia ao Frank Sinatra, todo mundo acha isso. Mas cara, eu sempre tive um fascínio. Foi um dos primeiros lugares que eu fui na vida, quando eu saí primeiras vezes que eu saí de São Paulo, eu fui parar no Rio de Janeiro com a minha família, desde o primeiro momento, cara, o cheiro, o ar, sabe, aquele ar com maresia, é tudo muito encantador, aquelas pedras, eu acho incrível as pedras, né, cara, essas pedras gigantes, que aparecem no meio da cidade, uma pedra de não sei quantos mil metros, são coisas assim muito, muito emocionantes, né? É um conjunto de informação visual, de aromáticas e muito louco, cara. Então, eu acho que essa mistura de um núcleo urbano bem desenvolvido, cara, com uma natureza muito exuberante, uma geografia única, né, as montanhas e aquelas baías de mar lindo, né,
Então, esse lugar, cara, ele produziu uma raça única, né? Que é esse povo maravilhoso, assim, que mistura pobre, rico, preto, branco, amarelo, gente de tudo que é cor. E tem uma coisa da geografia que coloca todo mundo na mesma panela, né? Isso é muito louco, né? O cara desce da Rocinha, já está em São Conrado, já está na Zona Sul, e a praia é um território muito democrático, felizmente, até hoje, né? Apesar enfim, de problemas que existem, mas ainda é um lugar em que você vê o milionário cruzando com o vendedor de mate, com a galera da comunidade que desceu para mergulhar no mar ou para surfar. Isso é muito fascinante. Então, além de existir a cultura de praia no mundo inteiro, na Austrália, na Indonésia, nos Estados Unidos, no Japão, o Rio de Janeiro é um troço muito único, né, cara? Porque é uma cultura de praia fortíssima, misturada com uma coisa urbana, cultural muito forte, né? Então, você pega lá, você imagina a cena do Rico e Bocão, moleque, saindo molhado do mar, passando do lado do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, do sei lá quem, sabe? É mágico, né, cara? Então eu sempre fui muito encantado. E aí, quando me convidaram para participar de um grupo do Rio de Janeiro que ia fazer uma revista sobre essas coisas, para quem não lembra, a Visual Esportivo, no início, ela era sobre surf, skate, voo livre e windsurf, principalmente. E tinha um pouco de música, né? Um pouco de música ali misturada, um pouquinho de moda, mas o foco era esses 4 esportes que eram novas manifestações da juventude, digamos, né? Eles tinham um componente comportamental muito forte. E aí conecta um pouco com essa história da ditadura, né? Eu não acho que seja uma alienação, eu acho que são pessoas, cara, que procuravam, que tinham outras buscas naquele momento e que enxergavam evolução fora do quadro político-social. Não vou entrar no mérito de se isso é alienação, se não é. Eu acho que não é, não vejo dessa forma. Sabe? No mundo inteiro, por exemplo, teve jovens lá nos Estados Unidos que fugiram do alistamento do Vietnã, se esconderam no Havaí, se esconderam no interior do país. Eu não acho que esses caras sejam alienados. Eu não acho que o cara que foi para o Havaí e voltou enlouquecido com 2 membros faltando seja melhor do que aquele que se enfiou no meio do mar, né? Não faria esse julgamento. O fato é que aqui a gente teve isso também, sabe? Uma juventude que procurou outras coisas, procurou se expandir para outros lados, né? Eu vejo dessa forma, eu vejo como a nossa manifestação da chamada contracultura, né? A juventude que nos anos 60 resolveu negar os valores da época e procurar alternativas mais livres, mais democráticas, inclusive mais libertárias, né? Acho que isso teve aqui. E aí, quando eu me vi assim, próximo disso, eu abracei, né? Então, eu estava falando assim, que na época também você não tinha muito incentivo do mercado para um jovem fazer coisas, sabe? Ou você tentava arrumar um emprego num lugar existente, cara, ou você ficava à margem, né? Então, quando esses meninos aqui do Rio, né, resolveram fazer essa revista, eu imediatamente pulei no barco sem saber para onde ia. E eles nem sabiam que eu trabalhava para eles. Isso é muito engraçado, cara. Eu trabalhei para a Visual durante 1 ano e meio sem que eles soubessem que eu trabalhava para eles. Porque eu era simplesmente um ajudante de um representante que nem falou para eles que eu existia. Então eu era o cara mais insignificante da organização, a ponto deles nem saberem que eu estava lá, né? Aí, só que, eu tive uma coisa que eu acho que eu tenho bastante, cara, que é persistência e coerência. Assim, eu quis ficar nisso. O meu amigo logo desanimou, porque era muito difícil, você não tinha o que fazer. A ideia era ser representante comercial, era vender publicidade, né, cara? Ninguém queria comprar publicidade numa revista carioca desse tamanho, pequenininho. Nem tinha esse mercado, cara, não tinha mercado jovem, isso é uma coisa recente. Empresas direcionadas para jovens, nos anos 80 praticamente não existia. O Bocão falou sobre isso, né? Sobre a dificuldade dele vender o realce, né? Ninguém acreditava nisso. O Bocão, por exemplo, ele foi patrocinado por uma marca que acho que era uma das únicas marcas grandes que se posicionavam para jovem, que era uma confecção chamada Gladstone, aqui de São Paulo. Era uma das únicas marcas da época, cara, que se direcionavam para público jovem. As marcas não tinham marketing direcionado para jovem, era para a população inteira, né? Então era muito difícil, mas eu persisti,
E o meu amigo foi ser músico, ele é um músico genial até hoje, é músico, faz trilha de cinema e tal, Zezinho Mutarelli. E eu fiquei, cara. Eu fiquei a insistir, fui indo e, pô, de repente começou a surgir o mercado de surfwear, que também não existia, era muito pequenininho, muito incipiente. O PP fazia uns shorts junto com o Tico, tinha uns 2 ou 3 aqui no Rio que faziam uns shorts e tal, uma lojinha, lá em Santos tinha o Vadim Mansur, mas era uma coisa muito pequena. De repente veio a onda do surfwear, principalmente puxado pelo AP. A OP se tornou meu cliente, foi meu primeiro cliente. E aí eu comecei a trabalhar de verdade, cara, a ter clientes, né, ter uma quantidade razoável de marcas que começaram a surgir. A Visual foi uma grande alavanca para essas marcas, para a cultura jovem, principalmente essa beach culture, né, a cultura de praia se expandir pelo Brasil inteiro. E aí virou um trabalho de verdade, cara. E aí, com o tempo, os próprios anunciantes de São Paulo começaram a cobrar da revista que não tinha assunto, não tinha matéria de São Paulo. Aí os caras da revista falaram assim, a gente não tem ninguém em São Paulo, você não quer tentar fazer alguma coisa? Eu comecei a tentar escrever, arrumar, achar fotógrafos, achar assuntos. E quando eu vi, cara, passou quase 5 anos, eu estava editando uma parte da revista, que era a parte de São Paulo, chamava Visual São Paulo, devia ter, não sei, umas 14, 18 páginas. E eu cuidava, eu garantia, acho que uns 60%, 70% do faturamento de publicidade que vinha de São Paulo. E cuidava da parte gráfica também, porque a revista passou a ser impressa aqui. Então, eu já entendia da operação inteira, razoavelmente. Tinha uma equipe de não sei, chutaria umas 15 pessoas, um escritório e tal, que era uma sucursal mesmo. Só que aí, André, aconteceu uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu comecei a ver, cara, que o mundo estava evoluindo muito rápido, que muitas coisas estavam se abrindo, né? Aí entra de novo a história da ditadura, né? Começou a vir o movimento Diretas Já, né? O movimento de abertura gradual, sim, Diretas Já e tal, isso se deu em 85, se eu não me engano. Então, cara, eu fui vendo que o mundo estava oferecendo muito mais possibilidades para as pessoas do que só aquelas ideias de surf, voo livre, skate, praia e tal. Quer dizer, eu comecei a achar, cara, que a revista não estava evoluindo junto com o mundo, né? Eu queria mais, fazer mais coisas e tal. E surgiu aqui em São Paulo também a Fluir, na época, né? Que começou a fazer um trabalho muito forte com esses clientes e tudo. Então, um belo dia, depois de falar muito, um belo dia eu falei para os donos da revista que, olha, eu acho que eu entendo que precisa de certas mudanças aí. Vocês estão dispostos a fazer? Se vocês não estiverem dispostos a fazer, vamos combinar, vou sair, vou fazer outra coisa e tal. Eles realmente não estavam dispostos a fazer e eu saí. Fui fazer uma viagem, fiquei uns meses surfando em Porto Rico. Isso foi em 85. E lá, cara, assim, eu escrevi no caderno um projeto do que eu achava que seria uma revista legal para aquela época, né? Que era justamente vamos dizer assim, o texto mãe da Trip, né? E aí eu me juntei com as pessoas que já trabalhavam comigo, inclusive algumas pessoas do Rio, da Borghetti, que era um cara, é um cara ótimo, excelente escritor, jornalista e surfista, foi um dos primeiros big riders aí do Rio. E ele e algumas outras pessoas, fotógrafos e tal. E a gente, fez essa maluquice, né, cara? Eu tinha 24 anos e a gente, saiu na rua literalmente com um caderno, com um projeto da Trip para tentar arrumar um pouquinho de dinheiro para fazer esse projeto acontecer, né? E aí foi mais ou menos assim que a Trip nasceu em 86, faz 34 anos, e graças a Deus estamos aí até hoje, assim, tentando fazer a vida ser um pouco mais interessante do que aquele roteiro que estava traçado lá para a gente naquela época, né? E acho que nesse sentido a gente foi muito bem sucedido, né? A gente conseguiu fazer uma trajetória muito gostosa, cara, de conhecer gente maravilhosa no mundo inteiro, de experimentar aprendizados e sensações muito especiais e de dar uma pequena contribuição para esse país tão maluco aí que a gente descreveu agora há pouco, né? Apesar de ser modesta, cara, acho que a gente tem aí uma contribuição, sabe, na formação de uma geração e até hoje, né? Hoje a gente tem 500 mil de seguidores, por exemplo, no canal do YouTube, né, cara, gente de todas as idades.
Acho que a gente tem procurado dar uma modesta contribuição no sentido de subir a régua um pouco, né, do ponto de vista cultural e educacional do país, apesar de tanto esforço que a gente vê de baixar essa régua, né? A gente fica lá tentando subir, né? Mais ou menos isso aí. Não, legal que você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Eu falo muito isso, principalmente nos projetos que eu me envolvo, né? Da consistência, né? Você foi muito consistente na mensagem e na linguagem, né? E uma outra coisa também que me chama a atenção, e eu sou um pouco assim, né, cara? E, de novo, falo inclusive de olhar muito para você e para o teu negócio, né? Porque eu lembro uma vez, outra coisa que me marcou numa fala sua, né? Que você foi descrever a Trip e você falou assim, cara, não sei nem muito o que a gente faz, o que a gente erra, a gente não é só uma revista, né? E realmente se tornou uma coisa assim, que às vezes é até difícil de descrever. Eu tenho essa dificuldade hoje até comigo no meu negócio, porque são tantas possibilidades, cara, são tantas coisas, né? Que a gente tem possibilidade de fazer, de se envolver, de certa forma apoiar, ajudar, e que, cara, eu não sei exatamente o que eu sou, o que eu faço, né? E a Trip tem um pouco disso, né? Não sei se foi um caminho já estrategicamente traçado, mas acredito que não, e você fala, né, muito isso, né? Você foi fazendo por paixão, por crença, né? Por isso que você falou, pelo esse propósito de certa forma, elevar um pouco o nível, né, cara, da informação, enfim, e cultural. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu acho muito única, assim, do movimento que você fez, né, cara, do que você tem hoje. E que se expandiu, né? Olha, André, eu tenho uma ótima notícia para você, cara. Eu acho que você não conseguir definir muito claramente o que você é e faz, hoje eu vejo com muita clareza que é uma coisa, um tremendo ativo, assim, é sinal que você está adaptado ao contemporâneo, sabe? Acho que hoje, eu sempre achei que isso era um problema, hoje eu acho que foi a solução, foi a razão pela qual nós estamos com 3 décadas e meia ativos e saudáveis e fortes, interferindo aí nas coisas e mexendo com todo mundo. Acho que se a gente fosse uma coisa específica, vamos fazer uma revista de surf, vamos fazer uma empresa de eventos de música, qualquer coisa assim mais claramente definida e fechada em contornos, eu acho que a gente não teria tido essa longevidade. Hoje eu tenho visto livros, até essa semana vi uma palestra muito interessante, cara, sobre as empresas líquidas, né? São essas organizações que conseguem tomar a forma do container, né? Então, se o container é quadrado, elas ficam quadradas, se é redondo, ficam redondas. Se o container é pequeno, elas se adaptam ao pequeno. Ou se você quiser falar isso de uma forma mais simples, que sabe dançar conforme a música, sabe? Entra um tango, ela começa a dançar tango, entra um rock and roll, eu acho que isso a gente sempre teve a capacidade, até por ter começado muito sem grana. O dinheiro é um facilitador, né? Um acelerador, mas ele também endurece você. Quando você não tem, cara, você está sempre se virando ali, sendo flexível, sendo líquido. É verdade. Então, eu acho que a gente sempre teve essa capacidade de mudar. Quer dizer, nosso normal era a mudança. A única coisa estável na Trip foi mudar sempre, né? Ao mesmo tempo, cara, tem essa coisa da coerência, né? Se você pegar o que estava escrito na Trip número 1, e eu volto e meia olho, ela serviria para definir hoje, sabe? Porque a essência continua lá com muita coerência e persistência. A forma vai mudando. Então, hoje, por exemplo, te falei, a gente está chegando próximo a 500 mil de inscritos no canal do YouTube, que, não é um canal de humor, é um canal de jornalismo, né? De análise de comportamento, análise do contemporâneo. É difícil conseguir esse número. Esse número é maior do que várias instituições enormes da imprensa e tal. E, é uma geração mais nova que fica ali no YouTube, né? Então, a forma, cara, nunca me preocupou muito, nunca me interessou muito. Se é evento, se é o Trip Transformadores, se é uma revista impressa, se é um site ou o Instagram, é menos importante do que qual é a essência das coisas, né? Isso eu acho que a gente mantém.
essa vontade de dar uma contribuição para o todo, de olhar para o todo, de não olhar só para o nosso umbigo. A trip sempre foi uma coisa de olhar para o conjunto, de entender as relações de interdependência, né, de que tudo está conectado, de que se não tiver bom... O slogan do Trip Transformadores é assim, só vai estar bom de verdade quando tiver bom para todo mundo. Né? Isso é uma coisa muito projetada na Trip. Então, eu estava outro dia, o Rico me pediu uma foto, cara, que ninguém tinha. Uma foto, ele com o Petit, não sei lá que época, devia ser anos 70, os dois molequinhos, assim, tipo, bem moleque, na praia com as pranchas. Essa foto saiu na Trip numa matéria em 1998. E eu acabei conseguindo, nem ele, nem o Fedoca, que é o autor da foto, tinham a imagem. Eu acabei conseguindo a imagem para ele, para o livro que ele está lançando aí, tal. E aí eu fui olhar essa edição de 98. Cara, tinha uma matéria incrível sobre a comunidade, se não me engano, da Rocinha, não sei se era Rocinha ou Vidigal, sobre a formação do primeiro clube de surf lá dentro, sabe? Os caras que hoje já são os velhos da turma, criança, cara. E pô, a capa da revista foi um desses moleques surfando, a capa. Então, essa ideia de valorizar o outro, cara, seja de onde for, era um menino negro de uns 10, 12 anos surfando assim, lá em São Conrado, com uma cara de felicidade. E era uma matéria de umas 12 páginas sobre essa turma. Uma turminha do Vidigal que estava se organizando em forma de um clube de surf, né? Todos negros e pobres pra cacete. Então, cara, esse interesse pelo outro, genuíno, é um negócio que é muito marcante na nossa história, né? E eu acho que ele ficou muito contemporâneo agora, né, cara? A pandemia, ela fez o mundo inteiro olhar para as coisas que a gente olhava desde o começo. Isso, por exemplo, sabe? A interdependência, né? O mundo está entendendo agora, cara, que se o cara que te entrega a comida na porta da sua casa ficar doente, morrer, você vai parar de comer. E ele pode te contaminar também, assim como você pode contaminar ele. Quer dizer, então o vírus está ensinando muita coisa para a gente, né? Por mais que isso seja meio clichê, essas coisas, de uma certa forma, a gente já praticava e já sabia desde o início. Então, de uma certa forma, cara, a Trip está na moda agora. As coisas que a gente falava que ninguém ligava muito, até pouco tempo atrás, de repente elas estão no centro do palco, né? Essa questão aí da diversidade, por exemplo, né? De ser apaixonado pela diversidade, não de tolerar a diversidade. Uma coisa é você tolerar o diferente, outra coisa é você se encantar pelo diferente, né? Você olhar a nossa história, cara, é sempre de procurar o outro, de como é que o outro vê as coisas, vê o mundo, e o que tem em comum entre a gente, né? Entre os diferentes, né? A gente sempre procura, cara, o que tem de igual entre os diferentes, né? E isso é mágico, cara, porque aí você vai encontrar o denominador comum do humano, que é sempre o que nos interessou mais, né? E eu acho que um pouco assim o que você tem feito aí nos seus podcasts e tal, que é procurar o que tem de comum entre o Rickson, o Rico, o Bocão, não sei quem, falando do jiu-jitsu e tal. Você fica procurando uma linha, né? E ela existe. Exatamente. São as questões existenciais, aquilo que realmente lá no fundo, para que você esquece se você é faixa marrom, faixa roxa, ou se você pega onda em Waimea, em Jaws, para que você esquece todas essas besteiras, entre aspas, né? Venha quem você é mesmo, sabe? O que te aflige, quais são suas angústias, quais são suas alegrias mais profundas. Tá? Eu percebo que você se interessa muito por isso. Isso, para mim, é a única coisa que interessa profundamente, sabe? O resto é moldura, que também é legal, eu adoro esses esportes, você sabe. Mas para mim, pessoalmente, para o grupo que acaba se juntando comigo, é realmente um interesse profundo pelas emoções humanas, pelo que move o ser humano, né? Para o bem e para o mal. Legal. E, Paulo, você falando até um pouco do surf, eu vou desviar aqui um pouco o assunto, mas eu sei que você é um cara muito conectado com o surf. Inclusive, lembro muito, né, cara? E sua voz aí lembra daquela época que você era comentarista, né? A época que era SP ainda. E você vivenciou, né, cara,
essas gerações do surf brasileiro, né, cara, que é um esporte, como você falou aí agora, me fez lembrar isso tudo, um esporte muito democrático, né, e a gente está vivenciando agora esse auge aí do surf brasileiro, né, passando um pouco, inclusive, dessa nossa cultura, desse nosso jeito de ser para o mundo, né, e quebrando até alguns paradigmas, enfim, você vê o próprio Gabriel Medina, do jeito que ele se expressa, né, cara, indo um pouco contra a cultura do surf, enfim. E como é que você vê esse cenário todo, cara? Isso tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo, eu que trabalho um pouco com mercado, né, de moda e de surf, isso não reflete, né, no nosso mercado, né, de uma maneira mais potente. Olha, André, bom, como eu já te falei, né, cara, eu tenho uma paixão muito grande por essa arte, né, cara, se a gente pode chamar assim, né, por essa forma de expressão. Acho que o surf é uma forma de expressão humana que eu acho que a arte é toda a forma de expressão do ser humano, né? Então, essa arte sempre me interessou e me fascinou muito desde bem moleque. Assim, eu tenho foto com 10, 11 anos com prancha de isopor e aí foi indo, enfim. Então, e até agora, né, cara? Eu estou agora, inclusive, enfim, focado aí numa viagenzinha e prancha e tal. Mas é um negócio que eu muda um pouco a intensidade da relação, mas a relação continua muito forte, né? E muito importante. Cara, eu sou apaixonado especialmente pelas pessoas que têm esse entendimento mais profundo, essa relação mais profunda, assim, com a mágica, com a capacidade transformadora dessa arte, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava assistindo um programa sobre a vida do Ítalo, né? E, putz, eu achei muito, muito especial, né, cara? A família dele, origem super pobre lá do Nordeste, e a espontaneidade dos amigos, o pai dele, uma figura, a mãe e tal. Eu acho que tem uma coisa acho que talvez a grande coisa que me fascina no surf, cara, é como se fosse uma pós-graduação em simplicidade, né? Ele te ensina muito rapidamente, cara, o que realmente dá graça na vida, né? Então, assim, você entende a sua fragilidade, a sua, como eu já falei, né, a sua transitoriedade, né, o fato de que você é uma partícula insignificante no universo, você pode, por uma onda, uma pedra ou qualquer coisa que bate em você, você desaparece, né? E ao mesmo tempo você tem essa condição, cara, de fazer um balé muito louco sobre as águas, às vezes num cenários assim completamente improváveis, entrar num tubo, quer dizer, ao mesmo tempo ele mostra a sua fragilidade e a sua potência, né? Que é exatamente esse contraste que caracteriza o ser humano, né? É um bichinho que é um nada e ao mesmo tempo ele pode fazer coisas maravilhosas. Então esse tipo de sabedoria que se você tiver um pouco de bom senso, você rapidamente capta, né? Ele me fascina, cara. E as pessoas que entendem isso me fascinam muito mais. Então, por exemplo, falando do Rio, né? Eu rapidamente, apesar de ser mais novo que eles, uma geração um pouco mais nova, eu fiquei muito amigo do Bocão, por exemplo, do PP, né, do próprio Rico, de outras pessoas dessa faixa etária, mais velhos um pouquinho, mas que são os caras que perceberam isso que eu estou dizendo, né, e que cultuaram isso, né. Aqui em São Paulo, o Carlinhos Mota, o próprio Sidão Tenuti, né, que foi fundador do OP, que já morreu, infelizmente, mas um cara muito importante para todos nós, assim, para mim em especial, e muitos outros aí, né? Eu citei o Vadim Mansur, que eu acho um gênio. Enfim, esses caras, eu acho que eles entenderam essa simplicidade no sentido dos valores, das coisas que interessam, sabe? Quer dizer, o que é importante? Eu ser mais rico que você, eu ter 2 carros de não sei o quê, ou 5 casas, ou relógios e tal, ou, eu poder, sabe, entender que está sozinho, quieto, na natureza.
talvez seja a maior riqueza possível nessa dimensão. Exatamente. Né? Você fala isso, né, cara? E isso tudo é muito atual, né? De novo, voltando até para o que a gente está vivendo agora. E engraçado, né? E tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está conversando hoje. Eu participei, não sei nem se você ficou sabendo disso, mas eu participei de um branded content para Mr. Cat, e que foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque eu resolvi contar um pouquinho essa história aí que você está falando, né? De pegar alguns elementos da sensibilidade ali, né? De um cara que tem essa conexão com o mar, né? Eu usei ali 3 personagens, a Marcela Witt, o Caio Vaz e o Américo, né? Que escolheram viver, né? Uma vida muito conectada, né, ao mar, ao surf, a viagens, enfim, e viver essa vida de uma maneira muito simples, né, cara? Enfim, eu fiz um documentário sobre essa história. A gente tinha um budget muito pequeno para fazer, enfim, e esse documentário ele ganhou 2 prêmios internacionais, cara. O New York Festivals, né, e o Venice Awards. E inclusive um deles eu fui lá receber em Las Vegas, foi bem legal assim, e marcou muito, justamente foi mais um grande exemplo assim de vida, né, cara, de que essas coisas, cara, elas são universais, né, e elas às vezes elas rompem assim algumas barreiras, né, porque a gente estava disputando ali com caras de grande budget e caras já do mercado aí de cinema e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue com isso, né, de uma maneira artística e poética, tocar no sentimento da essência do ser humano, né, que é um pouco o que você está falando, né, e o surf eu acho que tem muito isso. E os valores, né. E como você falou, cara, nesse momento aí de pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo obrigadas, de uma forma violenta, cara, e repentina, a checar os seus valores, né. Assim, por exemplo, cara, eu sei de gente que tem 2 aviões particulares, 2 jatos particulares, e de repente não tinha nada para fazer com esses jatos, porque eles simplesmente não podiam ir para lugar nenhum e não podem descer em lugar nenhum, né? Então esse cara talvez tenha batalhado a vida inteira para ter isso, cara, e de repente isso perde completamente o sentido, né? Ele tem que ficar confinado num lugar, por mais que seja uma casa enorme e tal, é um lugar que ele não pode sair. Então, essas coisas todas, cara, fizeram todo mundo, pobre, o remediado, o rico, parar e falar assim, pô, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa com esses anos que eu tenho nesse planeta? Né? E eu acho que alguns que responderam sim, estou fazendo a coisa certa, são os caras que entenderam essa simplicidade. Né? Eu tenho um quadro aqui na minha casa bem grande, cara, que é uma foto do Jerry Lopez, né? Que para mim é uma tremenda referência. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e passar uns 2, 3 dias com ele em Nova York, que é o lugar menos provável de se encontrar o Gary Lopes, né? Ele foi pouquíssimas vezes na vida para lá. E foi um dos poucos ídolos, cara, que eu achei, depois que eu conheci, eu passei a idolatrar mais. Né? Porque geralmente você tem contato com a dimensão humana do ídolo e tal, você vê que ele é um cara como você e tal. Esse realmente é um cara que entendeu um pouco mais do que a média sobre a vida e sobre o mundo, né? Então, eu acho que essas pessoas que tomaram esses caminhos, cara, hoje elas têm mais certeza de que elas estavam na rota certa, né? E eu vejo essa nova geração, cara, para não falar só dos caras das antigas, esses caras tipo o Gordo, o Gabriel Pastore, sabe, esses carinhas, o Bruninho Santos, que é meu ídolo máximo, sabe, o moleque que tá lá com a família dele, vivendo na Indonésia, um dos maiores tube riders do mundo, né, sem dúvida, cara. O cara chega em Tiahup e ganha o campeonato, sabe, praticamente do nada. Então, assim, esses caras, cara, realmente eu tiro o chapéu, porque eu acho que cada um da sua maneira, um é mais comercial, mais e tal, outro é mais maluco, mas eu acho que são moleques que perceberam essa história no que ela tem de melhor, né? E desde desses mais antigos, como eu falei, aí citei aí o Carlos Mota, o Tiola, vários aqui de São Paulo e tal, até esses moleques de agora, né? Então eu gosto muito assim desse lifestyle, desse jeito de lidar com a vida, né? Claro que tem muita estupidez no meio, tem muita besteira também, tem muito
muita historinha que não tem nada a ver, mas assim, a essência é muito bonita, é muito, muito saudável, no melhor sentido da palavra. O mercado, né, o surfwear, a indústria e tal, aí já é uma outra conversa e está sofrendo pra caramba, né? A moda, de uma maneira geral, você sabe isso melhor que eu, cara, ela está no mundo inteiro muito sacrificada, né? Muito sofrida. A moda é um ramo de atividades assim que está sendo desconstruído de uma forma brutal, né? E o surfwear vai junto nesse embalo. Aí já é um outro tema, mas... Mas talvez, Paulo, tem muito a ver com o que você às vezes fala, né, cara? Eu sinto isso também. Uma desconexão, principalmente dos líderes, né, que estão tocando esse negócio e se desconectam realmente dessa verdade, né, desse movimento, né, que acaba acontecendo e eles acabam ficando presos a fórmulas antigas de lidar com o negócio, né, e deixando de sentir o que realmente as pessoas, qual o comportamento real que está surgindo, né, novos comportamentos, enfim. Que tudo no final se resume a essa coisa da essência humana, né? Então hoje se fala muito do propósito, se fala muito da experiência, isso está muito ligado com a nossa essência, né? Eu acho que fundamentalmente é isso, sim, André. Eu sempre penso assim, pô, a gente, inclusive na Trip, cara, continua com uma, vamos dizer, uma proximidade muito grande com a praia, o mar, o surf, os esportes que nasceram a partir do surf e tal, né? A gente continua perto disso e até pessoalmente eu continuo bastante assim interessado e tentando manter na água o máximo possível. Mas, cara, tem quando uma coisa cresce muito, cara, é inevitável que ela atraia muita gente com outras visões, digamos, né? Para não entrar muito em julgamento, né? Então, é natural, cara. O negócio cresceu muito, né? Vai crescer mais. É uma atividade que, puta, só vai crescer. Agora tem essas coisas das piscinas, atraindo outro tipo de gente para perto do assunto e tal. Acho natural, cara. Acho que não adianta também eu dar uma de saudosista, que não, bom era no tempo, que não sei o quê, tal. Acho que as coisas vão evoluindo, cara. Tem movimentos pendulares, sabe? Vai para uma coisa meio estúpida, depois volta para a essência. Eu gosto de olhar, por exemplo, para aquele Chouinard, né? Que é o fundador da Patagônia, né? Que é um puta figura interessantíssimo. Hoje ele é uma referência, cara, não para o surf, para os esportes, cara, para o mundo, né, dos negócios, cara. Um dos livros mais importantes de negócios que eu conheci nas últimas décadas, cara. Ele é um case estudado nesse livro. Sim. Não é um livro sobre mundo de esporte, não tem nada a ver. É um livro sobre como a humanidade tem mudado a relação das pessoas com o trabalho, né? As novas modalidades de organização empresarial e tal. A Patagônia é uma referência. Por outro lado, cara, você vê marcas muito icônicas e tal que foram sendo destruídas com o tempo, por ganância, por burrice. Tem muita burrice também. Não adianta a gente ficar, sabe, sendo hipócrita e não enxergar isso. Tem muita burrice, muita gente despreparada que não sabe evoluir, não sabe perceber as mudanças do mundo e tal. É um pouco lamentável, cara, mas é assim mesmo. Se você for ver nas outros campos da moda e da atividade geral, é assim mesmo. A coisa cresce demais. Uma vez um cara me falou uma coisa que eu achei, não consegui esquecer mais, que assim, ele falou, olha, cara, no mundo dos negócios, ou você cresce ou você arruma. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a indústria do surf cresceu muito, depois se arruma um pouco, depois cresceu, aí cai um pouco. Normal. Eu confesso para você, cara, que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande assim de entrar numa surf shop e achar alguma coisa legal, né? Lá fora mesmo, sabe? É tudo muito padronizado, muito a mesma coisa sempre, né? Acho que falta criatividade, falta de vez em quando aparecem, né? Acho que você fez um trabalho, por exemplo, para a Bintang muito bacana. Tem aí um ou outro que poderia citar lá fora e aqui. Né, aparecem umas pessoas com uma proposta um pouco mais inovadora e tal, mas sente muita dificuldade. O mercado não abraça muito
né, aqui no Brasil, isso vale para tudo. Aí você vai parar na questão da educação, no nível geral que a gente tem de educação e tal. Mas, enfim, o que me interessa, no fundo, cara, sempre foi, não são os campeonatos, não é a manobra que o fulano conseguiu dar, que é 5 piruetas de ponta cabeça. Não é isso, cara. É assim, o sentimento que você tem, cara, depois que você sai da água, ou na hora que a sua mão está entrando na água num dia de sol e você vê aqueles brilhos e aquele barulho, sabe? Ou na hora que você consegue encaixar na trilha de uma onda, seja uma onda de 3 centímetros ou de 12 pés, né? É o que está acontecendo dentro de você, em termos de você ser uma pessoa um pouco melhor do que você seria sem aquilo. Né? Também não entro nessa de somos uma tribo, não sei o quê, somos iluminados, então, também não entro nessa tribo, mas acho que é uma ferramenta muito, muito interessante que eu compararia a meditação, a dança, ou alguém que pinta de forma genial, sabe? Eu acho que um surfista como o Ítalo, por exemplo, como, sei lá, qualquer um desses que eu citei aí, o Bruninho, por exemplo, para mim, eu ver o Bruninho em Padang, por exemplo, é como se fosse o Baryshnikov no Carnegie Hall, assim, sabe? É um gênio fazendo a sua arte, né? E, puta, isso para mim, cara, assim, eu quando crescer eu queria ser o Bruninho. Falei isso para ele uma vez. Não o vejo há muito tempo, conheço ele pouco, tá? Mas eu tenho a maior admiração por esse cara, por toda a forma como ele se coloca, tanto na onda quanto falando, sabe, na vida familiar. E agora está com as filhas já surfando, lindas. Esse cara é incrível. Então, esse tipo de figura que me inspira, sabe? E, felizmente, cara, você acha esses caras no Japão, estive lá agora, conheci uns 2 ou 3, você acha esses caras na Sumatra, né? Às vezes é um cara muito simples, que não tem nem o que comer direito, mas ele tem ele percebeu a riqueza, como ela é simples, né? Exatamente. Acho que isso é uma ferramenta muito eficaz, cara, de desenvolvimento humano, né? Muito. Isso que me interessa. E legal, porque uma outra coisa que eu admiro muito em você é que você, Paulo, e eu acho que isso é muito difícil, né? Mas eu acho que você se prendeu muito de novo nessa questão da essência, da simplicidade, mas você não se vendeu, né, a grandes corporações, né? E voltando um pouco para sua jornada aí de vida, né? E jornada profissional, você conta até um pouco, né? Já apareceu muitas propostas para você nesse sentido, mas você ficou muito firme, consistente, acreditar no que você estava fazendo, né? Independente da grana, no que aquilo ia dar, você não abrir mão, né, dessa alma do negócio, né? Eu acho que isso aí é ter muita coragem, né? E fora isso também, juntando com isso, né, cara, eu acho que aí uma das coisas mais difíceis, eu passei por isso, senti muita dificuldade, é a liderança, né, cara, você comandar um crescimento em um time que esteja alinhado sempre com tudo isso, né, com todas essas crenças de valores. André, antes de eu te responder, queria só um favor, cara. Eu estou sem relógio. Que horas são agora? São 10 minutos para meio-dia. Tá. Eu vou ter que parar meio-dia, tá? Tá bom. Se quiser, a gente pode continuar depois. Beleza. Mas vamos lá. Olha, André, eu poderia, cara, te contar umas histórias mais bonitas e falar que a gente é incrível e tal. A real, cara, é que a grande razão pela qual eu não fiz nenhuma transação, e graças a Deus, cara, ao nosso esforço, a gente teve várias oportunidades ao longo de praticamente da história toda. Cara, a Trip, quando eu tinha menos de um ano, ela recebeu uma proposta de aquisição de 20% por uma pessoa genial, um grande, enfim, uma figura que tinha muito poder, vamos dizer assim, não só financeiro, mas também um grande ambientalista e tal. E ao longo dos anos, a gente foi tendo oportunidades, propostas de grandes editoras primeiro, depois de grupos de comunicação internacionais e até um recente aí,
coisa de uns 4, 5 anos atrás, um grupo inglês e japonês e tal, um grupo que é inglês e japonês, o grupo Dentsu. Mas, enfim, cara, a grande razão pela qual a gente nunca fez o negócio, cara, é que a gente nunca encontrou alguém que entendesse de verdade o que a gente estava fazendo. Era sempre uma visão, cara, equivocada. Tipo, vocês estão faturando X e tá dando Y de EBITDA, de resultados, não sei o quê e tal. Tem um certo charme, é um negócio descolado. E, cara, nunca, assim, eu nunca encontrei alguém que percebesse o real valor do que a gente fazia. Se eu tivesse encontrado, eu teria feito o negócio. Aliás, mentira, corrigindo, eu encontrei alguns sim, mas eram pessoas físicas e eu tive sócios muito importantes nessa jornada, né? Por exemplo, no ano 2000, cara, exatamente no ano 2000, quando estourou a bolha da internet e tal, nós admitimos um sócio que é um amigo nosso até hoje, que tinha feito uma das grandes empresas de internet e ganhou uma fortuna vendendo essa empresa. E ele se interessou em entrar na Trip. E ele entendia bastante bem o que a gente fazia. A gente era parceiro já, era amigo. Esse cara nós fizemos. O negócio foi muito legal. Ele fez um investimento interessante. A gente conseguiu fazer um monte de coisa legal. 8 anos depois ele saiu. A gente recomprou a parte dele, continuamos amigos. Graças a Deus foi muito legal. E teve alguns outros ao longo do tempo. Mas eram sempre pessoas físicas que tinham uma cabeça muito legal e que percebiam melhor o que a gente tinha ali como valor, como ativo, né? Nas grandes corporações, nos grandes grupos de comunicação, cara, nenhum vinha com a conversa certa, cara. E aí a gente não fazia negócio e eu nunca me arrependi, porque o track record, cara, o histórico de empresas de comunicação que foram vendidas para grupos grandes, cara, é 99% uma desgraça, cara, uma coisa muito triste, de arrependimentos, de frustrações, de empresas que são diluídas e que acabam, né, dentro dos grupos maiores. São raríssimos meus casos de sucesso, né? Então, eu acho que de um jeito meio, vamos dizer assim, amador, a gente tomou as decisões certas, nós estamos aqui, a gente tem um grupo pequeno, não é nada demais, mas um grupo bastante coeso, né, com saúde financeira, o que é muito difícil, cara, é muito difícil um grupo independente que lida com arte, cultura, jornalismo, essas coisas no Brasil durar tanto tempo, especialmente tendo nascido na metade dos anos 80, que foi a década perdida, né, da metade dos anos 80 à metade dos anos 90, só treta, só problema, só crise. Agora também, nesses últimos anos, muita crise, muito problema. E a gente está lá, cara, com nenhum endividamento, com uma certa saúde, uma saúde financeira e uma condição de fazer as coisas e tal, e fazendo as coisas que a gente acredita, né? Continua muito interessado em contribuir para o todo, né? O Trio de Transformadores, a Casa TPM, as revistas, os trabalhos que a gente faz para as empresas, né? Hoje a Trip, na verdade, ela foi migrando para um modelo. Hoje eu acho que 80% do nosso faturamento hoje vem de consultoria que a gente presta para as empresas, para empresas grandes, para bancos, para companhias aéreas, a Gol é um grande cliente nosso, e, enfim, grandes companhias desse tipo. Consultoria no campo da estratégia, né, e da essência de marca, de entender a alma da companhia e como é que ela expressa isso para o mundo, né? Isso tem sido um negócio maravilhoso. A gente está agora fazendo um trabalho desse tipo para a Smiles, né, que é a maior empresa de fidelidade, né, de milhas e tal. Enfim, então é um campo muito bacana, cara, que a gente está podendo atuar agora por conta de toda essa bagagem que foi sendo acumulada ao longo dessas 3 décadas e meia, né, de prestar atenção em gente. Basicamente, o nosso negócio, André, desde o primeiro dia até hoje, é tentar entender o que as pessoas querem, o que faz elas se emocionarem, o que faz elas ficarem tristes, angustiadas, alegres, felizes, exultantes, sabe? Tentar manter o dedo no pulso do povo, né? Isso é fascinante, cara. Eu continuo muito interessado nisso, muito motivado, né? E é muito gostoso poder fazer isso. E como eu te disse, cara, eu acho que eu não me arrependo nem um pouco de não ter
cedido a algumas tentações que apareceram, que talvez eu fosse ficar mais rico, sabe, com uma grana, com talvez uma condição melhor financeira, mas provavelmente com a alma despedaçada, né? E aí nenhuma grana compensa, né? Legal, Paulo. Só para a gente terminar aqui, eu sei que não vai dar nem muito tempo aqui, eu tenho já muito assunto aqui para a gente conversar, mas porque eu realmente sou um cara de muito conteúdo. Mas só para a gente, de repente, botar umas cenas dos próximos capítulos aqui no ar. Uma coisa também, assim, que hoje, assim, mexe assim, um pouco com as minhas... enfim, eu tenho algumas dúvidas, né, em relação à própria mídia, né, que hoje é difícil, a gente chega informação de tantos lugares, né, cara, de formas diferentes, a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado, o que a gente segue, o que a gente segue. Enfim, eu acho que a gente está vivendo essa crise também nesse lado, né, de informação. E a sua visão um pouco num momento como esse, né, cara, de que a gente está aí com uma pandemia no ar e diversas informações, né, do que tem que fazer, como fazer, e a gente hoje tem que escutar as pessoas que estão no poder, enfim, os governadores e presidentes, enfim. E isso traz pra gente de novo um pensamento, caramba, mas esses caras aí, que hoje você vê, né, cara, a gente acordei aqui de manhã com o governador sendo afastado, mais um do Rio de Janeiro, né, e era ele que estava tomando as decisões do que a gente teria que fazer, né, nesse momento aí de pandemia. Então essa confusão toda de informação, né, que está rolando no mundo, como é que você vê isso, né? E, enfim, eu acho que você, de novo, é um grande entendedor desses comportamentos todos, né? Uhum. André, é o seguinte, cara, eu acho que a gente tem que procurar, não necessariamente no Estado, a referência para isso. Você vê, hoje a gente não tem nem ministro da Saúde, né, cara? É um militar que está lá, não sabe nem por que exatamente. Então, cara, talvez uma das grandes coisas dessa época, de tanta confusão, de tanta coisa esquisita que está acontecendo, cara, mas assim, o fato é que você tem acesso ao que você quiser hoje, né, pelos canais digitais. Há muito lixo, mas também há muita coisa, né, mas também há muita coisa boa. Então, eu acho que a melhor posição, cara, é você tentar se informar em fontes críveis, né, na ciência, com base em ciência e com base em bom senso. Então, assim, eu posso te falar o que eu estou fazendo, minha família, própria Trip e tal. Meu pai, por exemplo, vai fazer 91 anos daqui a 15 dias, cara, né? Então, super grupo de risco e tal, e eu tenho filho de 9. Cara, eu estou agindo da seguinte maneira, cara, a gente está quase 6 meses bastante isolado, né? Não é um negócio total, porque isso é impossível, mas a gente reduz muito assim, as saídas e contatos ao estritamente necessário, máscara, obviamente, tudo. Então, assim, dentro do razoável, que é você procurar não ter muito contato, eu estou na banda mais radical um pouco, sabe? Ontem, por exemplo, um conhecido me chamou para almoçar, eu falei, cara, eu não estou indo almoçar com um amigo nenhum, né? Vamos falar por Zoom. É chato, né? O cara fica meio assim, mas, porra, acho que não dá para brincar, né? Realmente é um vírus sobre o qual ainda se sabe muito pouco, né? A gente está aprendendo algumas características dele agora, ainda se sabe muito pouco, efeitos colaterais no cérebro, por exemplo, se sabe muito pouco, né? Eu falei com meus pais iam fazer um exame de rotina no hospital essa semana, eu pedi para eles não irem, né? Porque, pô, na idade deles é fatal, cara. Se você se contaminar, é praticamente impossível. Você sai um ou outro, aparece na televisão, né? Uma pessoa de 90 anos que superou a Covid. Mas 99% vão dali para a morte, né, cara? Lamentavelmente. Então, eu tô nesse caminho assim de um resguardo grande. Acho que é isso que a ciência está recomendando para quem pode, evidentemente, né? Óbvio que a maior parte da população não tem esses privilégios, então vai ter que encarar um ônibus, vai ter que encarar.
Eu procurei, toda a Trip está trabalhando remoto desde o dia 13 ou 15 de março. Isso foi muito interessante, porque o trabalho remoto está super funcionando. Legal. A gente, inclusive, está já assim, desligando a ideia de uma sede física, né? A gente vai continuar tendo uma sede física, mas muito diferente, pequena, com os ambientes de convívio e tal, mas assim, não faz mais o menor sentido para o tipo de atividade que a gente faz, ter um prédio, ter um monte de tijolo, né? Então, assim, eu estou procurando, cara, proteger ao máximo possível as pessoas que eu tenho acesso e tenho alguma, vamos dizer assim, raio de influência, e para poder dar tempo, cara, da ciência aprender mais, né, e da civilização aprender mais a lidar com a história, né? Eu acho que é o que todo mundo que tem essa condição deveria fazer, deveria ajudar o máximo possível os que não têm, né? Eu estou tentando, assim, a gente pegou os funcionários da Trip mais simples, cara, que tem que pegar ônibus, tal, foram os primeiros que a gente deixou em casa, os que a gente, enfim, conseguiu manter e pagando o cara sem ele vir aqui também, ligados à minha família. Enfim, tentar ajudar na medida do possível quem não tem esse privilégio, né, a poder ter, a poder não circular tanto. Eu acho que o caminho é esse, cara, ciência e bom senso e, puta, se você puder realmente ficar, pensar, né, bicho, que, pô, você vai fazer esse sacrifício, vai 6 meses, que seja 1 ano, pô, se Deus quiser, cara, isso vai garantir mais algumas décadas de um monte de coisa legal que você vai usufruir e também, cara, aprender a ser feliz desse jeito. Tem um livro muito interessante chamado Sociedade do Cansaço, que fala sobre como a gente estava se matando por não descansar, por não parar, né? Sim. Então, esse vírus, cara, é um aprendizado também nesse sentido, sabe? De você parar e descobrir, olha o que você está fazendo, por exemplo, né? Esse puta trabalho legal de... Sim. Peraí. Voltou aí? Voltou. Trabalho maravilhoso, pô, é fruto disso que você está fazendo, né? Então, também, sabe, se voltar um pouco para dentro, ver os prazeres e a graça e a riqueza que você tem internamente, ou no convívio com as pessoas, sabe, com filhos, com parentes, com cônjuges, seja o que for que está mais perto de você. Acho que a graça é essa, cara, como todo bom surfista, cara, é assim, é lidar com o que você tem ali. Então, ver uma onda fechando, cara, ver o que dá para fazer com ela, ver como é que dá para ser feliz com ela. Ver uma onda muito pequena, pô, dá um jeito de pegar um pranchão, de pegar de peito, de ser feliz com ela, né? Sim. Acho que é uma tentativa, assim, de inspirar as pessoas para, pô, ver que, sabe, se você, pô, conseguir ter saúde, é sempre melhor, né? Então, tentar lidar dessa forma, é assim, pelo menos, que eu tô fazendo. Legal, Paulo. Bom, cara, obrigado aí pelo seu tempo, energia. Eu sei o quanto isso aí, cara, para você parar e a gente poder estar trocando aí é difícil, né? A gente conseguir. Estamos ligados a muita coisa. E espero fazer mais, cara. Como eu te falei aqui, tinha muita coisa aqui pra gente colocar aí para fora, mas eu sei que o tempo é curto. Olha, bicho, realmente é um prazer enorme para mim. Primeiro porque é você, cara. Segundo porque, porra, falar dessas coisas eu acabo aprendendo também com você. E para falar eu preciso organizar o pensamento, preciso estruturar. É sempre um aprendizado. Eu posso falar dessas pessoas que eu gosto tanto. Aliás, quero aproveitar, cara, publicamente, assim como ele me fez uma distinção publicamente aqui. Quero dizer para o Bocão que eu fiquei muito orgulhoso com a menção que ele fez a mim aí no papo com você e que, pô, nem acho que mereço aí o que ele disse, mas fiquei muito feliz e dizer que, porra, para mim ele é, como eu falei aqui, uma referência incrível, assim, como pai, como surfista, mas principalmente como caráter, né? A gente já viveu muita coisa junto, até um golpe de estado na Brasp nós já vivemos junto com o cara, você pede para ele te contar. Mas, cara, para mim é um prazer e, pô, faço questão de marcar uma continuação aí, a hora que você quiser, semana que vem, eu arrumo o tempo, cara, de problema. Legal. Quem sabe até quando isso tudo passar, a gente pode até fazer aqui em casa, cara, que é como eu tenho feito, inclusive fiz com o Bocão, pessoalmente. Se você quiser.
Se quiser fazer logo, a gente faz. Se quiser esperar passar e fazer ao vivo, você manda, cara. Para mim é um prazer enorme mesmo. Beleza, Paulo. Muito obrigado, cara. Me sinto, de novo, estou muito satisfeito aí de você ter aberto isso aí aqui comigo, fazer parte desse projeto, um cara que eu considero muito, me espelho muito em muita coisa. E vamos embora, vamos fazer mais. Obrigado, irmão. André, ó, eu vou fazer o seguinte, cara. Se fizer sucesso aí, eu vou te pedir uma coisa. Você me manda um diploma de faixa preta por correspondência aí, de presente depois, tá bom? Você já é a faixa preta, irmão. Faixa preta da vida, animal. Muito aprender aí com você. Obrigado, André. Obrigadão, cara. Um abração e, pô, tô aqui, cara. Se quiser continuar, a hora que for, você me avisa. Valeu, irmão. Um abraço. Obrigado. Pô, tchau, tchau.